Para agradecer a presença de todos. Queria convidar agora o Marcelo Ferreira, que é sócio-diretor da Tomológica, a fazer a apresentação da solução de OTS, da metodologia, né? Passo a palavra a ele. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Bom, antes de eu começar a falar sobre o OTS especificamente, eu queria contar algumas histórias que podem servir de inspiração para quem já tem um OTS ou para quem pretende implantar um OTS na sua empresa. Tá? Okay. É muito comum que se coloque aí a aviação como uma referência quando o assunto é simulador para treinamento de pessoas a operar em sistemas críticos. Tá? A aviação é sempre tida aí como segue padrões muito rígidos de segurança operacional. Afinal de contas, ninguém é louco de criar uma pane, né, gerar uma pane em um avião em voo para treinar um piloto. Né? E nós, como passageiros, também esperamos sempre que, caso ocorra uma pane no avião, o piloto lá na frente sempre esteja preparado para agir naquela situação da melhor forma possível e nos manter vivos. Né? Tá? Então, Porém, em 2009, ocorreu um acidente aéreo que colocou em xeque a metodologia utilizada pela aviação em todas as empresas do mundo, né? Tá? No treinamento de pilotos. Colocou em xeque a metodologia utilizada. Tá? Esse acidente, provavelmente vocês conhecem, tá? Foi um avião da Air France, um Airbus A330, que caiu no Oceano Atlântico, matou 228 pessoas, se não me engano. E esse acidente se desenvolveu mais ou menos da seguinte forma. Tá? As informações que eu vou passar aqui foram retiradas do relatório final de investigação do acidente. Tá? Lembrando que 2 anos após o acidente, as caixas pretas e o gravador de voz do avião foram encontrados no fundo do mar, e isso permitiu que fosse feito um relatório muito detalhado do acidente. Tá? É um relatório de mais de 200 páginas que trazem vários detalhes do que aconteceu dentro da cabine. Bom, o acidente se evoluiu a partir... o avião estava passando por uma área de instabilidade no Oceano Atlântico, quando, de repente, os 3 sensores de velocidade do avião, o tubo pitot, né, que mede a velocidade do avião, se congelaram, tá? E o avião perdeu a referência de velocidade. Esse fato fez com que o piloto automático do avião se desconectasse, né, se desligasse automaticamente, e o piloto assumiu o controle do avião manualmente. E após esse evento, o piloto reagiu, não se sabe bem porquê, de uma forma errada. Ele colocou o avião numa atitude de subida, e isso fez com que o avião reduzisse a velocidade. Ele já tinha vários alertas aparecendo nos displays na frente dele. Tá? Isso fez com que o avião diminuísse a velocidade, e em poucos segundos, um novo alerta começou a soar no avião, um alerta sonoro, indicando que o avião estava perdendo a sustentação, ou seja, ele não tinha mais velocidade para continuar voando. O avião começou uma trajetória descendente, né, uma trajetória de descida. Nos 3 minutos e meio que sucederam esse evento, o que foi constatado pelas gravações da cabine foi uma completa confusão entre a tripulação. Uma confusão, eles simplesmente não entendiam o que estava acontecendo. Eles não tinham uma visão. A visão que eles tinham da situação era muito distorcida, a ponto deles acreditarem que o avião estava com uma sobrevelocidade, e eles tomando ações para o avião em sobrevelocidade, enquanto, na verdade, o avião estava com a velocidade muito baixa, sem sustentação e caindo. Tá? E eles não perceberam, não conseguiram entender o que estava acontecendo durante 3 minutos e meio. A investigação foi um pouco mais a fundo nesse problema, para tentar explicar o porquê que aquela tripulação, muito bem treinada, que tinha sido capacitada, já tinha executado procedimentos para esse tipo de falha no simulador diversas vezes, por que eles não reagiram da forma que eles foram treinados no simulador? Tá? Então, essa daqui foi uma das constatações do acidente, tá, do relatório do acidente. Uma das principais causas foi uma reação inadequada da tripulação após a perda momentânea das indicações de velocidade do avião. Tá? E o que os investigadores concluíram, né, o que eles constataram, analisando mais a fundo a forma como esses pilotos foram treinados,
eles identificaram que faltava nos treinamentos um elemento muito importante, que era o fator surpresa. Tá? Então, durante esse evento, né, essa sucessão de eventos que ocorreu nesse voo, fez com que essa combinação de medo, urgência e o efeito surpresa, né, aqueles eventos inesperados, fizesse com que os pilotos entrassem num tipo de paralisia cognitiva. Eles não conseguiam tomar ações básicas para as quais foram treinados, né? A gente já viu algo parecido aí, esse tipo de paralisia cognitiva, talvez na Copa do Mundo agora, né? Quando os 5 minutos de pane aí que ficou famoso, né? Tá? E isso acontece, é do ser humano, tá? A combinação de fatores inesperados, ninguém esperava, eles, toda a vida inteira deles, eles confiaram naquele instrumento, parou de funcionar em pleno voo, e eles não souberam agir da forma mais rápida possível. Então, eles verificaram que nos treinamentos em simuladores, embora seja feito de uma forma muito rígida, anualmente esses pilotos têm que realizar esses treinamentos, eles sempre iam para o treinamento já sabendo que tipo de falha eles teriam que lidar nesse treinamento. Então, já entrava para um treinamento sabendo que naquele treinamento ele ia ter uma perda de indicação de velocidade e que ele teria que executar um determinado procedimento. Tá? Nesse voo, eles não conseguiram associar o problema que ocorreu, perda da indicação de velocidade, com um procedimento simples que poderia ter mantido o avião voando de forma estável. Simplesmente, aparentemente, não houve nenhuma relação, eles não conseguiram relacionar um problema com o procedimento. Tá? Então, foi detectada essa falha nos procedimentos de treinamento, a falta de um fator surpresa. Então, com isso, esse acidente gerou uma recomendação que foi repassada a todas as companhias aéreas do mundo, todas as agências de aviação no mundo, tá? Pedindo que elas assegurem a introdução de efeitos surpresa nos cenários de treinamento de pilotos, para que eles enfrentem esses fenômenos em situações com alta carga de fator emocional. Então, o fator emocional foi percebido que ele fazia uma grande diferença. Não adiantava o piloto ser treinado no simulador, fazendo, inclusive, um briefing. Né? Normalmente, eles até faziam um briefing. Hoje vai ser treinado uma falta. Então, ele já entrava no simulador e já esperava aquela falta acontecer, aquele problema acontecer. Uma coisa é você executar o procedimento nessa situação. Outra coisa é você ter que identificar o problema. Tá? Então, a mensagem, né, a lição que esse evento deixou para nós do setor elétrico, né, que pretendem utilizar simuladores, que utilizam simuladores para treinar operadores, é que é muito importante que nos treinamentos os cenários contenham fatores surpresas, tá? Que eles sejam planejados, sejam executados de uma forma que coloque o operador numa situação de alta carga, né, de fator emocional. Tá? Agora vamos repassar aqui algumas realidades do nosso setor elétrico. Né? Com a digitalização, o aumento aí da digitalização das subestações, nós tivemos aí um consequente aumento na carga de informações do operador. O operador cada vez mais supervisiona um número maior de subestações, de empreendimentos. O número de pontos que eles supervisionam é muito maior, vem crescendo muito. A gente também tem o problema de rotatividade de operadores. Muitos operadores experientes, né, começam a se aposentar, existe a necessidade de acelerar os processos de capacitação de novos operadores. Tá? No entanto, assim como na aviação, né, no setor elétrico, eventos críticos também são raros. Né? Normalmente, nós passamos aí anos aqui na nossa região sem um blackout, tá? Sem que um operador tenha que exercitar uma recomposição a partir de um blackout. Tá? Então, existem diversas situações que são raras. Existe um procedimento para aquele tipo de situação, mas o operador, muitas vezes, só vai executar aquilo quando realmente acontece, né, que é muito raro. Então, com isso, o processo também de ganho de experiência de um operador, quando é treinado de uma forma convencional, é muito lento. Né? Como os eventos críticos são raros, você tem pouquíssimas oportunidades onde o operador vai conseguir ganhar experiência com aquele problema. Tá? Ou seja, lidar com uma situação de emergência, trabalhar numa recomposição, são eventos raros. Né? Então, meu objetivo aqui hoje é apresentar uma proposta
de criação de um ambiente de treinamento que permita reproduzir o ambiente do centro de controle da forma mais fiel possível, tá? E fazer com que os operadores estejam cada vez mais preparados, né? Estejam mais preparados para lidar em situações anormais, ou mesmo situações normais, né? Onde ele tem que executar procedimentos, acelerar a capacitação inicial dos operadores, assim como manter a proficiência dos operadores existentes, né? Se a gente fica mais de um ano sem mexer numa fórmula um pouco mais complexa ali do Excel, a gente esquece. Você começa a ter que recorrer ao manual, né? Então, a prática realmente é importante para manter a proficiência de qualquer atividade, né? Bom, aqui então eu vou começar a desenhar em dois lados aqui desse slide, tá? Primeiro, do lado esquerdo, um ambiente de um centro de controle real, um centro típico aqui que eu vou desenhar, e depois a gente vai tentar modelar o que seria um ambiente de treinamento para esse centro de controle. Então, num centro de controle, normalmente nós vamos ter ali uma sala do COS, né, uma sala do centro de controle, composta de um sistema SCADA. Tá? Vou ter ali as estações de operação com os operadores, e eles vão ter ali um sistema de telefonia junto a eles, né, que eles vão utilizar para se comunicar com os outros agentes envolvidos. Em alguns casos, a gente também vai ter um video wall, tá, que vai apresentar as principais informações dos operadores. Aqui embaixo eu tenho as subestações, que estão sendo efetivamente operadas pelos operadores. Nessas subestações eu tenho os IEDs, as remotas, que se comunicam com o sistema SCADA através de algum protocolo. Pode ser um IEC 104, um DNP3, né? Diversos protocolos aí da área elétrica. Na subestação, eu vou colocar aqui também o papel do técnico em campo, que é aquele cara que vai estar em campo manobrando uma chave manual e que também vai estar em contato aqui com o operador que está no centro de controle, que é o objetivo do nosso treinamento aqui. Em muitos casos, eu também tenho a participação de outros agentes, outras empresas, distribuidoras, transmissoras, geradoras de energia, que fazem a interface também com esse operador. Tá? Algumas ações normalmente têm que ser coordenadas entre a transmissão e a distribuição. Tá? Eu também tenho aqui, em alguns casos, o ONS, que vai coordenar certos tipos de operação. Tá? Então, agora, o que eu vou mostrar aqui é uma proposta de modelagem de um ambiente de treinamento que represente esse centro de controle. Então, da mesma forma que a sala de controle, eu também vou ter uma sala de treinamento, uma sala dedicada para esse fim. Tá? E aqui um ponto muito importante. Nesse ambiente de treinamento, eu quero ter o mesmo sistema SCADA que eu tenho no centro de controle. Tá? Eu quero que o operador seja treinado na mesma interface que ele opera no centro de controle em tempo real. Tá? Então, esse ponto aqui é muito importante para que um simulador tenha um benefício efetivo, além de facilitar muito a manutenção dele, uma vez que você sempre tem uma cópia do sistema SCADA no ambiente de treinamento. Ok? Depois eu vou ter aqui as estações de operação dos operadores que vão estar em treinamento. De preferência, com um telefone igual ao que ele utiliza no centro de controle. Então, a nossa ideia aqui é realmente reproduzir aquele ambiente da forma mais fiel possível. Então, é desejável que o sistema de telefonia também seja igual ou bem semelhante. Né? Para o video wall, talvez não tenha necessidade de ter um video wall completo, né? Um sistema que pode ser muito bem representado aqui por uma TV de várias polegadas aí, né? E agora aqui, para representar as subestações e os IEDs, a gente tem aqui o papel do simulador, que é um software que vai ser responsável por simular todos os parâmetros elétricos, toda a base de dados das subestações. Tá? E, nesse caso aqui, você veja que o simulador ele vai comunicar com o sistema SCADA no mesmo protocolo que o SCADA, em tempo real, utiliza para comunicar com as suas remotas. Tá? Então, isso significa que, nesse simulador, eu vou ter todos os pontos que estão nas minhas remotas, nos IEDs,
com os mesmos endereços, os mesmos IPs, tá? Numa rede separada, uma rede offline separada do centro de controle. Ok? Então, nesse caso, para o sistema SCADA, ele nem vai saber que ele não está comunicando com as remotas. Para ele, vai ser transparente, ele vai estar comunicando como se estivesse comunicando com as remotas. Só lembrando que, caso esse sistema SCADA aqui seja o Ellipse Power, não é necessário essa comunicação através de protocolo. O Ellipse Power já pode ser transformado automaticamente num OTS. Tá? Ele não necessita de ter 2 servidores ou uma comunicação entre eles. E para representar os outros agentes, as outras pessoas envolvidas com o centro de operação, eu vou ter aqui o papel do instrutor. Tá? Ou seja, se o operador que está sendo treinado necessitar entrar em contato com o ONS para repassar uma informação, ele vai pegar o telefone, vai ligar, e quem vai atender vai ser o instrutor, que vai agir como se fosse o ONS. O instrutor não vai estar na mesma sala, ele não fica na mesma sala que o operador em treinamento, e ele vai representar tanto o ONS quanto outras empresas, o técnico em campo. Então, ele vai ter controle, por exemplo, sobre as chaves que são manuais. São chaves que não são comandáveis, são supervisionadas, e o comando dela é feito através do técnico em campo. Então, o operador vai ligar, vai pedir para o técnico em campo fechar uma seccionadora, o instrutor vai fazer isso através da interface que ele dispõe aqui para fazer o controle do treinamento. Ok? Lembrando que um ponto muito importante também no treinamento de operadores é o treinamento da comunicação, né? A fraseologia, como que ele vai passar as informações para que elas sejam efetivamente, né, estejam claras para o ONS, para o técnico em campo. Tá? Então, esse também é um ponto importante para ser treinado numa sessão como essa. Né? Aqui eu tenho algumas fotos de um centro de controle, tá? De exemplo aqui de infraestrutura de um centro de controle. Esse daqui é um centro de controle que existe na CETEP. Tá? Desculpe, é um centro de treinamento que existe da CETEP. Tá? Você vê que eles têm, inclusive, mais de uma sala. As salas possuem estações de operação com mobiliários técnicos, né? Video wall. Normalmente eles têm aqui as estações, telefonia, igual o que eles têm no centro de controle. Tá? O operador fica numa outra mesa externa à sala. Tá? Então, é um centro de treinamento muito bem montado, que já tive a oportunidade aí de visitar. Agora eu vou entrar um pouco mais a fundo no software de simulação, para tentar detalhar um pouco mais quais são os requisitos desejáveis para que um software de simulação possa reproduzir da forma mais fiel possível o centro de controle. Tá? Lembrando que o software de simulação, o OTS, ele vai se comunicar com o sistema SCADA através de um protocolo de comunicação. Então, o primeiro requisito aqui é a configuração de respostas a comandos. Eu quero que todos os comandos do sistema SCADA sejam funcionais, né? Ou seja, ele vai mandar abrir um disjuntor, o disjuntor vai abrir, ele vai mandar rearmar um relé de bloqueio, esse relé de bloqueio vai rearmar, subir TAP, baixar TAP, transferir uma proteção. Tá? Todos os comandos têm que estar funcionais. Então, para isso, tem que existir uma forma de configurar o retorno desses comandos, as configurações de comandos, de preferência, incluindo as condições de intertravamento. Se o operador tentar abrir uma seccionadora com o disjuntor fechado, esse intertravamento vai bloquear. Ok? Um outro recurso, talvez um dos mais importantes aqui do OTS, é o fluxo de potência. É um algoritmo que tem como papel calcular todas as medições elétricas do sistema que está sendo simulado. Tá? Então, ele vai calcular, é esperado que quando o operador comande um TAP para subir um TAP, né, que a resposta, né, a tensão na baixa do trafo vai se alterar de forma coerente com o que acontece no centro de controle. Ou quando ele inserir um banco de capacitores, o reativo, o fator de potência, a tensão na barra, tudo isso vai se alterar de forma coerente. Tá? Um algoritmo de fluxo de potência, normalmente, ele é composto por sinais de entrada do fluxo de potência e de saída do fluxo de potência. Então, aqui fica
relativamente simples de entender, né, que, por exemplo, a potência de uma carga é uma entrada do fluxo de potência. O instrutor vai dizer qual que é a potência daquela carga naquele momento. Tá? E com isso, todos os outros parâmetros de corrente, tensão na barra, potências, vão ser calculados em função dessa entrada do instrutor. Ok? Uma outra funcionalidade de um sistema de simulação, de um OTS, é a capacidade de criar cenários ou importar cenários do SCADA a tempo real. Então, isso significa a possibilidade do operador que está lá no centro de controle poder tirar um snapshot, uma foto do sistema SCADA em tempo real, gravar em um arquivo e trazer para o ambiente de simulação, e a partir daquele cenário, ele conduzir o seu treinamento. Tá? Ou seja, ele vai tirar um snapshot, todas as informações de corrente, potência nas cargas, alarmes que estão ativos naquele momento, estados de disjuntores, seccionadores, vão ser carregados para o ambiente de treinamento. Tá? Isso pode ser feito em forma de um snapshot, ou ele também poderia importar do sistema SCADA alguma sequência de eventos. Imagina que, por exemplo, em algum momento aí do passado, teve uma ocorrência que ocorreu um desligamento, vários alarmes subiram, foi uma condição bem anormal. Tá? E os operadores tiveram uma certa dificuldade em lidar com aquela situação. Então, você pode pegar essas informações do histórico do sistema SCADA, os eventos, a sequência de eventos que ocorreu naquele dia, qual a carga que estava naquele dia, gravar em um arquivo, trazer para o centro de treinamento, né, para o ambiente de treinamento, tá? E reproduzir aquela situação quantas vezes for necessário, para quantos operadores você quiser no futuro, né, para treinar novos operadores. Então, aí você vai conseguir fazer um playback, né, uma reprodução de uma ocorrência que ocorreu no passado. Tá? Então, esse é um ponto muito importante aí do OTS, para você conseguir deixar ele o mais parecido possível com o que ocorre no centro de controle. E aqui uma outra característica muito interessante de um OTS, né, que é a capacidade de integrar um OTS com o outro. Ou seja, imagina que você tem muitas operações, né, muitos procedimentos são realizados em conjunto entre empresas. Não é uma única empresa que realiza um procedimento. Por exemplo, uma recomposição de uma área após um blackout, normalmente é um trabalho conjunto entre a transmissora, o ONS, as distribuidoras, as geradoras. Tá? É uma operação conjunta. E é muito interessante que o OTS tenha a capacidade de integrar o OTS de uma empresa com o OTS de outra empresa. Então, qual que é o resultado esperado dessa integração? Tá? Imagina que a transmissora de energia, né, após um blackout, ela energiza uma barra que alimenta uma distribuidora. Nesse momento, a distribuidora que está sendo treinada, que está lá no centro de treinamento da distribuidora, vai enxergar a tensão na entrada da subestação dela. E quando ela fechar o disjuntor e colocar carga na subestação da distribuidora, a transmissora, que vai estar lá no centro de treinamento da transmissora, vai enxergar carga aparecendo naquela barra, tá? naquela saída para a distribuidora. Ok? Ficou claro isso, gente? A ideia? Tá. Bom, agora aqui eu queria fazer uma breve apresentação do nosso simulador em operação, tá? Uma apresentação prática. Tá? Eu estou com ele aqui rodando. Tá? Por uma questão de facilidade, eu coloquei a estação do operador e do instrutor sendo executada no mesmo computador. Tá certo? Normalmente são estações separadas. Você vai ter uma estação do instrutor e outras estações do operador. Ok? Tá? Eu tenho aqui, então, uma aplicação SCADA, tá? Um sistema SCADA representando aqui uma subestação com 4 transformadores, né? 2 barras. E, bom, eu queria até saber se alguém se habilita, vai vir aqui para fazer uma participação, né, para ter um treinamento aqui sobre essa operação. É um exemplo bem simples. Alguém se habilita? Você? Vamos lá? Vamos lá, para aprender, né? Tá, qual que é o seu nome mesmo? Edson. 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 Então vamos lá, Edson. Aqui a tarefa é bem simples, tá?
A gente tem uma subestação aqui com 4 transformadores, ok? Pode ficar à vontade. Tá? E o que eu quero fazer aqui é o seguinte, o nosso procedimento hoje é isolar esse segundo transformador aqui. Ó. Deixa eu pegar o meu. Ó. Nosso objetivo aqui é isolar esse transformador, ok? A gente vai precisar fazer uma manutenção preventiva nesse transformador, então eu vou pedir para que você isole esse transformador, tá? E libere ele para manutenção. Tá certo? Lembrando que essa barra está energizada, essa barra está energizada, e a gente precisa transferir as cargas dessa barra para essa, ok? Fechando esse disjuntor. Isso vai ocorrer aqui, gente, o simulador ele simula um paralelismo momentâneo, tá? Uma lógica de paralelismo momentâneo. Então, quando ele fechar esse disjuntor, ele vai selecionar qual disjuntor que deve abrir, e ele automaticamente vai abrir. Tá? Isso é uma lógica real até que nós implantamos aí numa subestação. Tá? Então, Edson, né? Então, Edson, você vai fazer o favor aqui de clicar nesse disjuntor. Ok? E vai enviar um comando para fechar ele. Primeiro, né, aqui, só alertando, né, a gente já está selecionado aqui o disjuntor que deve abrir quando você fechar esse disjuntor. Essa daqui é a forma como a lógica de paralelismo momentâneo funciona. Você deve ter percebido aí, Edson, que se você não consegue mandar o comando, né? Está desabilitado. Tá? Pode clicar nesse cadeadinho aí do lado para a gente descobrir o que está acontecendo aí. Tá. Aqui é um diagrama de intertravamento, né, que indica o que está intertravando esse comando. Né? Tá? Então, ele tem que ter um caminho aceso, até chegar aqui embaixo em comando liberado. Tá? Então, qual a condição que está faltando aqui? Ó, pode ser essa daqui, né? O TAP tem que estar equalizado. Tá? A gente não pode ligar os 2 transformadores se o TAP não estiver equalizado. Então, pode fechar essa janela. Agora, a gente vai, então, fazer um trabalho aqui de equalizar os TAPs. Tá? Pode fechar também. Vamos lá. Agora, não dá para enxergar muito bem daí, né? Mas aqui eu tenho isso aqui. Tá, qual TAP que está o trafo 1, Edson? Aqui, ó. TAP 10, né? 10 e o trafo 2, 6. Tá. Então, abre o TAP 1. Tá? Pode clicar em cima dele, do transformador. Isso. E agora você vai baixar o TAP até igualar com o outro, né? Que seria o TAP 6. Tem que estar em manual, né? Então, pode passar aí para manual aí, ó. Tem um comando, isso. Põe 1, a senha é 1. Tá? Aí pode descer o TAP, até chegar no 6. Só um instante, Edson. Talvez vocês não consigam enxergar aqui muito bem, mas se você puder ir falando qual a tensão que está aparecendo para você aqui do lado, tá? Só para mostrar que, à medida que ele vai baixando o TAP, a tensão também vai se alterando conforme o degrau de TAP que foi configurado no modelo elétrico da subestação. Tá? Ok? Vamos ver se o comando foi liberado lá agora, Edson? Parece que foi. Ok? Pode fechar, então. Vocês viram aqui que o outro disjuntor já abriu, né? Essa aqui é a forma como a lógica de controle está configurada na subestação e foi reproduzida aqui no simulador. Tá? Agora, o que mais que a gente precisa fazer aqui para liberar esse transformador? Bom, primeira coisa, verifica a tensão aqui para ver se essa tensão não passou do limite, se você tem que comandar ela. Qual que é a tensão que está aí agora? 14.16. Eu vou abrir aqui. Essa daqui é a interface de controle, onde o instrutor tem o controle sobre o treinamento. Tá? Ok? Então, numa primeira sessão aqui, você vê que eu tenho todos os pontos da minha base de dados. Eu posso navegar entre eles, forçar qualquer ponto. Tá? Lembrando que algum desses pontos, se eu forçar, ele vai desencadear outras ações. Tá? Se eu forçar ali, por exemplo, um relé, uma atuação de um relé 63, né, um relé de gás do transformador, isso vai disparar uma proteção intrínseca, vai desligar o disjuntor na alta, na baixa do transformador. Tá? Todas essas ações vão ser reproduzidas aqui. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou retomar o cenário inicial. Tá? Então, quando eu cliquei nesse botão, você vê que eu voltei tudo como estava no início. Eu só tenho que reconhecer os alarmes aqui para poder sumir.
Tá? Ok. Agora vamos analisar aqui o que aconteceu. Só para vocês conseguirem enxergar, deixa eu ver se eu consigo usar um recurso aqui de lupa. Melhorou? Tá. Então vamos lá. Quando eu pedi para o Edson fazer a transferência de uma carga para outra, vamos só analisar primeiro o seguinte ponto. Um transformador estava com 7,5 MVA, ok? O outro transformador estava com 4,8 MVA. Se eu somar essas duas cargas, concorda que eu vou estar dentro do limite do transformador? Ó, meu transformador é 10 mega sem ventilação e 12 mega e meio com ventilação forçada. Ok? Mas propositalmente, então vamos lá, o que ele fez aqui? Primeira coisa, né? Ele comandou a descida do TAP, ele precisou passar ele para manual. Tá? Aqui, atenção, 13,83. Quando eu desço o TAP, 13,92, 14 kV. Como o TAP está no primário, né, eu desço o TAP, a tensão sobe. Ok. Equalizei o TAP, o comando foi liberado, e eu posso fechar aqui o disjuntor. Deixa eu ver. Essa lupa deixa um pouco os 11 aqui. Tá, vamos lá. Então, quando eu fiz isso, você vê que a potência do transformador está 12,3 kV, ok? Está dentro ainda da especificação. Porém, tem um detalhe. Propositalmente, eu gerei uma falha na ventilação forçada. Tá? Eu gerei uma falha, a ventilação forçada deveria ligar, e aqui dá para perceber que ela não ligou. Ela está desligada. Ok? Então, olha aqui a temperatura do transformador. É claro que está acelerado, tá, gente? Eu sei que o transformador, a temperatura não sobe tão rápido assim, mas a gente demoraria muito tempo aqui para executar esse treinamento. Mas a temperatura subiu, atuou aqui o primeiro estágio de temperatura, tá? Temperatura do enrolamento alta, e a temperatura continua subindo. Numa situação dessa, o operador poderia reverter a manobra que ele fez. Ok? Ocorreu um problema, e poderia identificar que a ventilação não ligou, e transferir as cargas novamente para o outro transformador, já que era uma manutenção programada, né? Ele poderia fazer isso, resolver o problema da ventilação, depois voltar a ligar. Bom, o problema não foi resolvido a tempo, ocorreu um desligamento aqui, o segundo estágio foi atuado, da temperatura, tá? Atuou o relé de bloqueio do transformador, aqui subiu vários alarmes, subtensão na linha, então todos os alarmes aqui são reproduzidos. Tá certo? Ok? Então, da mesma forma que alguns automatismos aqui, por exemplo, de paralelismo momentâneo, de subida de temperatura, foram configurados, tá? Existem projetos, por exemplo, que o cliente nos solicitou para que fosse modelado o regulador, o supervisor de paralelismo, por exemplo. Era o fabricante Tritec, né, o cliente, ele tinha vários supervisores desses, vários SPS, então hoje já existe uma biblioteca no ATS que representa a lógica do SPS. Tá? Então, isso foi tirado do manual do SPS, tem o mesmo comportamento. Quando ele passa um transformador para o modo de comando mestre, individual, todas essas lógicas são reproduzidas da forma mais fiel possível, né, de uma forma muito semelhante ao que ocorre no real. Então, só apresentando um pouco melhor as interfaces aqui do OTS, tá? Existe um outro requisito que é muito importante no OTS, né, durante um treinamento, que é você poder documentar o treinamento. Tá? Então, esse OTS ele tem essa funcionalidade, né, que você consegue documentar, você inicia um treinamento, todas as ações do instrutor e do operador são automaticamente logadas nessa seção aqui embaixo, tá? Elas são registradas aqui, tá? Indicando qual operador ou qual instrutor que realizou essa ação. E aqui também é possível que o operador possa inserir, né, algumas entradas, alguns registros manuais, para registrar, por exemplo, que o operador, nesse momento, ligou para o ONS e solicitou uma informação. Tá? Então, como é que ele registra isso? Ele pode vir aqui. Okay. O operador ligou para o ONS. Quando ele registra isso, o registro já aparece aqui embaixo no relatório,
Esse relatório depois pode ser exportado, né, e pode ser impresso ou armazenado em arquivo para uma futura auditoria, para estar registrado o que ocorreu naquele treinamento. Tá? Então, essa é uma parte importante aqui, certas empresas têm a necessidade desse registro. Né? Também é importante que o OTS, né, para fins de manutenção, tenha interfaces bem amigáveis, que permita configurar esse tipo de automatismo. Tá? Esse tipo de simulação que eu acabei de mostrar para vocês aqui agora. Então, normalmente, essa daqui, a interface, é chamada de sequências de eventos, né, onde eu configuro todas essas automatismos que devem acontecer. Por exemplo, qual a configuração que eu coloquei aqui? Se o transformador estiver ligado, né, estiver com a potência maior, com a corrente, aliás, maior do que 500 amperes, e o ventilador estiver desligado, a temperatura vai começar a subir 2 graus a cada 3 segundos. Essa foi a configuração que eu coloquei aqui. É uma configuração bem amigável, simples, você consegue incluir pontos, né? Então, é importante que ele tenha essa capacidade, essa facilidade, né, de que um instrutor possa programar essas ações, e não um programador. Tá certo? Isso daqui tem que ser uma interface dedicada para o instrutor. Porque existem, né, simuladores que ele disponibiliza lá uma seção de scripts que você possa fazer um programa de simulação, mas você começa a limitar a ferramenta a um programador experiente aí que possa programar essas situações. Bom, um outro ponto muito importante de um OTS é a manutenção dele. Tá? Se ele não for concebido de uma forma que você consiga, a partir de uma cópia do sistema SCADA, gerar o seu OTS atualizado, você acaba tendo que ter 2 trabalhos. Sempre que você incluir um ponto lá no sistema SCADA, você tem que vir no OTS e incluir um ponto no OTS. Se você coloca um novo bay, uma nova subestação no sistema SCADA, você tem que vir no OTS e incluir essa nova subestação. Tá? E eu já conversei com várias empresas que utilizam o OTS, e esse é um grande problema. Muitas vezes o OTS está totalmente desatualizado com o sistema SCADA, pela falta de ter alguém ali dedicado a mantê-lo sempre atualizado. Tá? É muito trabalhoso, né? Você acaba tendo o mesmo trabalho que você tem de configurar o sistema SCADA, você teria para configurar o OTS. Então, é muito importante que a geração do OTS, a criação dele, seja algo automático a partir do sistema SCADA. Tá? Ou seja, que toda a base de dados do sistema SCADA, quando você incluir um ponto lá, você converte esse SCADA para um OTS e esse ponto já vai estar criado no OTS. Você sempre vai ter os 2 iguais, independente de qualquer atividade de manutenção dele. Tá? Lembrando que para um OTS funcionar bem também, né, para o fluxo de potência funcionar bem, é necessário você fazer a modelagem elétrica das subestações. Isso significa que as linhas de transmissão, você tem que indicar para o OTS qual a impedância delas, a resistência, né? Os transformadores, você tem que configurar a impedância, qual o degrau de TAP, quanto de tensão que vai mudar para cada degrau de TAP. Tá? Tá, então, voltando aqui na nossa apresentação, para fechar, né, eu queria colocar uma outra lição aqui da aviação, já que eu comecei a falar sobre isso no início, né? Um caso trágico, um acidente trágico que ocorreu por uma falha detectada nos métodos de treinamento de pilotos em simuladores, que eu vou contar uma história um pouquinho bem mais feliz do que aquela, né? Tá? Que foi conhecida como o milagre do Hudson. Hudson é aquele rio em Nova York, né? Que tem em Manhattan. Foi um voo da US Airways, que decolou de Nova York, era um voo nacional, né? Também era um avião Airbus. Ocorreu também em 2009 esse acidente, tá? Foi um pouco mais recente que o outro, mas um pouco mais de 1 minuto de decolagem, após o avião ter decolado, ocorreu que o avião se deparou com um bando de pássaros, de gansos canadenses, se eu não me engano, tá? Que foram sugados pelas turbinas do avião, que as 2 turbinas foram danificadas e pararam de funcionar imediatamente. Isso o avião em cima de Nova York, a 900 metros de altura. Tá? Então, uma situação muito complicada aqui nas mãos do piloto. Né? E, felizmente, né, o comandante desse avião é o capitão Sullenberger. Tá? Era um comandante muito experiente, que era uma pessoa reconhecida por ser um piloto obcecado por segurança aérea, né, por segurança na aviação, participou de várias comissões de investigação de acidente e levava o treinamento de simulador muito a sério.
Tá? Muitos colegas de trabalho dele, segundo eu vi em uma entrevista depois do acidente, disseram que se tivesse que escolher uma pessoa para estar naquele avião naquele momento, era ele. Tá? Tamanha a dedicação que ele tinha à segurança de operação em aviação. Né? Lembrando que, a partir desse momento, o avião tinha basicamente 3 minutos e meio até estar no chão. Tá? Ele estava sem os 2 motores, ele poderia planar e levaria mais ou menos 3 minutos. Era todo o tempo que ele tinha para fazer alguma coisa. Tá? Bom, o resultado disso foi uma sequência impressionante de execuções muito bem realizadas, de decisões muito bem feitas, né? Uma coordenação impecável com o copiloto, tá? E todos os procedimentos foram executados. Ele teve que executar procedimentos de tentativa de reacionamento das turbinas. Então, isso ele teve uma reação muito imediata ao problema e uma frieza impressionante na condução desse problema. Tá? Ele não conseguiu reacionar as turbinas, avaliou com a torre de controle a possibilidade de retornar ao aeroporto, configurou, viu que não seria possível e decidiu pousar no Rio Hudson. Com isso, ele iniciou todo um procedimento extenso para preparar o avião para um pouso de emergência. Tá? Então, tem várias ações que ele teve que tomar, vários comandos, teve que preparar a tripulação, tudo isso em 3 minutos, tá? Sobre uma carga, um estresse enorme. Né? Mas nas gravações que você vê, né, desse acidente, nas gravações de cabine, fica evidente o controle que ele tinha da situação. Tá? Então, o resultado disso, todos os passageiros saíram ilesos do avião, tá? Ele fez um pouso impecável na água e ninguém saiu ferido. Foi uma história aí que ficou conhecida como o milagre do Hudson. Agora, vocês acham que seria possível uma pessoa, numa situação como essa, executar esses procedimentos dessa forma, com uma frieza, né, ter uma resposta tão automática, como se fosse algo rotineiro para ele? Tá? Esse piloto já se aposentou e foi a única vez que ele viveu essa situação, tá? E executou ela como se fosse algo que ele já tivesse executado várias vezes. E realmente ele executou. Tá? Ele treinava incansavelmente no simulador, e esse tipo de situação ele já tinha exercitado isso diversas vezes. Tá? Okay? Então, foi uma história aí de sucesso, né, da utilização de um simulador, não no setor elétrico, né, mas, guardadas as devidas proporções, aí, também teve sua importância. Tá? Então, aqui a foto, né, de um simulador utilizado por eles no treinamento. Né, normalmente, uma companhia aérea, um simulador de aviação, como esse daqui, por exemplo, chega a custar até 20 milhões de dólares. Tá? Você vê que é um simulador extremamente caro, sofisticado, tá, que reproduz com muita fidelidade tudo que ocorre numa cabine. Tá? Bom, é isso, gente. A mensagem que eu quero deixar, tá? Não treine sua equipe em situações críticas reais. Simule-as antes. Tá? Obrigado. Bom, quero deixar aberto aí também para perguntas. Né? Acho que a gente ainda tem um tempinho aí para perguntas. Então, a sua empresa desenvolve esse software? Ou ele é uma ferramenta e vocês configuram? Né? A nossa empresa ela desenvolve software em cima da plataforma Ellipse Power. Tá? Então, foi feito um trabalho conjunto da nossa empresa com a Ellipse para a criação desse produto. Alô? Acho que não precisa também. Esse que você demonstrou, ele tem o supervisor, ellipse escada. Isso. Mas o simulador é uma ferramenta. ellipse escada? Sim, o simulador, independente do software com o qual você queira comunicar. Tá? O Ellipse, nós já aplicamos o simulador com o Ellipse Power, tá? Por exemplo, em comunicação com o sistema SAGE, o sistema da Siemens, já outros softwares, tá? Inclusive, né, o Siemens Power CC, o SAGE, tá? Todos esses softwares já foram integrados, nós já integramos com o simulador, com esse simulador. O simulador é desenvolvido em cima do Ellipse Power. Tá? Ele utiliza o Ellipse Power, o módulo de fluxo de potência do Ellipse Power. Tá? Mas ele pode se integrar a qualquer sistema escada. Ele é independente do sistema escada, porque, na verdade, ele simula as remotas. Ele comunica com o sistema escada no mesmo protocolo. Se você tiver um SAGE, né, como software no centro de controle, ele comunica em IEC-104, num determinado endereço, com as remotas. E vai continuar comunicando da mesma forma. Não é preciso nenhuma alteração no SAGE para isso. E vocês, então, são integradores de sistemas? Isso, sim. Não desenvolvem softwares? Não. As interfaces de controle do instrutor foi nós que desenvolvemos. Essas interfaces aqui que eu mostrei para vocês. Ele usa a plataforma do Ellipse para isso. Ok?
No caso lá dos nossos parques eólicos, que estão aos montes, e o treinamento tem sido uma parte bem complicada. Okay. Que hoje em dia a gente ainda faz com apostila lá o treinamento. Okay. Onde entraria aí esse... Porque cada subestação vai ter sua configuração, vai ter seus lógicos de controle, de intertravamento. Como é que ia facilitar essa ferramenta de vocês? A gente já usa o Power para quase todos. Tá. Uma ou outra usa o SAGE. Para eu precisar de uma solução onde eu não tenha que construir tudo de novo. Construir aqueles lógicos tudo de novo. Eu consigo importar tudo isso do que eu já tenho programado lá nos intertravamentos e jogar para a ferramenta sem ter que redesenhar tudo isso? Sim, se você já tem a aplicação desenvolvida com Ellipse Power e ela conta com os intertravamentos, né, de comando, na IHM, você já consegue importar todos. Tá? Você já está com boa parte do trabalho feito se você já tem a aplicação desenvolvida com Ellipse Power, porque a modelagem elétrica já foi feita, né, utilizando o Ellipse Power. Você já tem lá para cada aerogerador, você já tem um gerador. Tá? Então, essa modelagem já está feita. Então, na verdade, seria basicamente a licença, né, do OTS. Ela já vem com as bibliotecas prontas e você já consegue gerar um OTS a partir dele. Tá? Mas aí a licença é da Automalógica, não é da Ellipse? Existe uma licença da Automalógica e uma licença da Ellipse. Tá? São duas licenças necessárias. Um produto tem uma PLART, que é do fluxo de potência e da licença de execução, tá? Que é da Ellipse, e tem a parte do OTS, que faz a simulação, que você controla o treinamento, que você cadastra os automatismos, que é da Automalógica. Tá? Aí, e essa licença aquela licença de engenharia que a Ellipse vem? Ela roda sobre licença de engenharia ou sobre licença... E roda o fluxo de potência? Lembrando que eu falei muito de centro de controle aqui, mas o OTS é aplicável também a IHMs locais, seja uma IHM local que você tenha com o Ellipse Power, é muito viável. Você tem licenças de OTS pequenas, tá, com poucos pontos, que podem ser adequadas para uma subestação menor. Tá? Para uma IHM local, você quer treinar um operador naquela IHM daquela subestação. Tá? Na verdade, eu queria uma solução não para deixar lá para o cliente, eu queria uma solução para ir lá e executar um treinamento bem executado na entrega do empreendimento. Entendi. E aí ela ia ter que se adequar a vários empreendimentos. Sim, Essa é a ideia. É viável? É possível? Bom, se for com Ellipse, aí, sim, talvez com outros softwares. Se for outros softwares, aí teria que, né, configurar toda a base de dados aqui ou desenvolver uma importação. Talvez não ficasse viável, mas sendo Ellipse Power é bem possível, sim. Tá? Obrigado. É interessante também, tá, gente, destacar alguns benefícios secundários aí do OTS. Né? O OTS, por ser um software de simulação que simula as remotas, os EDs, ele pode ser utilizado como uma ferramenta, né, para um ambiente de homologação de uma aplicação do centro de controle, por exemplo. Então, você imagina que você tem uma equipe desenvolvendo o centro de controle, né, a aplicação do SCADA, e durante o desenvolvimento você sente a necessidade de testar aquilo, né, testar antes de colocar em produção. Como o simulador vai comunicar em DNP3, em EC64, ele é muito utilizado para isso. Nós mesmos, né, como integradores Ellipse, no nosso desenvolvimento a gente sempre utiliza o simulador para fazer a validação das telas, dos alarmes, né, e para teste de self-healing, de automatismo de subestações. Então, a gente estava falando aqui agora há pouco de self-healing. Né? E um dos problemas, uma das desvantagens levantadas por algumas soluções é a falta de um simulador para fazer o teste. Tá? Lembrando que o self-healing, quando é centralizado, ele vai enviar o comando para um religador, ele vai ler pontos de um religador. Todas essas condições podem ser simuladas também. Tá? Então, ele pode ser utilizado tanto pela manutenção, a equipe de automação, quanto para treinamento do centro de controle. Tá? Okay? Você poderia falar alguma coisa sobre o papel do instrutor, assim, as importâncias, as características que ele deveria ter para a função? Bom, acho que é muito importante que ele entenda de operação, dos procedimentos de operação. Tá? Que seja, por exemplo, um supervisor de operação, alguém que realmente entenda dos procedimentos, saiba o que é necessário, né? A necessidade de treinamento para os operadores, por exemplo, inserir algumas dificuldades dentro do treinamento. Então, ele vai pedir para o operador, por exemplo, executar uma manobra normal, uma manobra rotineira. E no meio do treinamento ele vai falhar uma UTR, vai falhar um IED. Aquilo vai gerar uma complicação ali para o operador e ele vai ter que saber como se virar naquela situação.
Tá? Então, é interessante que seja um supervisor de operação, alguém ligado realmente à operação. Tá? Isso para conduzir o treinamento, já para desenvolver o OTS, né, para manter ele, desenvolver as lógicas, ou atualizar o OTS. Isso daí, normalmente, a equipe que trabalha com o sistema SCADA é que pode fazer esse trabalho. Tá? Entendi, obrigado. Ok. Pá. Você falou aí da dificuldade que tem em manter a, digamos assim, a aplicação atualizada, né? Isso. Em relação a aplicações que não são feitas com Ellipse, mas que você faça a integração do seu OTS com Ellipse, né? Não, boa pergunta. Em relação, por exemplo, assim, nessa pergunta, acho que você já vai responder isso, mas eu queria dar uma ênfase também à parte do modelamento da rede, né? Ok, sim. Onde você, por exemplo, às vezes utiliza softwares diferentes para fazer esse modelamento, como o AnaRede, alguma coisa assim. Ok. Hoje, por exemplo, nós já tivemos a experiência, tá? O OTS hoje ele já é integrável ao SAGE, por exemplo, tá? Então, nós fizemos o SAGE, quando configurado como um EMS, onde ele já tem o modelo elétrico cadastrado, nós conseguimos importar o SAGE, tanto o modelo elétrico quanto a base de dados dele, para o OTS. Então, essa integração, pelo menos com o SAGE, hoje é feita de uma forma automática. Se incluiu um ponto no SAGE, incluiu um novo BEI, alterou a impedância de uma linha, você importa para o OTS e você não tem que fazer nenhum trabalho. É um clique. Tá? Um clique, você seleciona o arquivo do SAGE e importa. Tá? Nós já fizemos isso também com PowerCC da Siemens, por exemplo, nós já fizemos, tá? Essa integração também. Tá? Então, é possível fazer. É claro que depende de cada software. Tá? Tem que avaliar cada tipo de sistema SCADA para ver se é possível, se ele dá essa abertura para que a gente possa fazer essa importação, essa integração automática, né, que a gente chama. Ok? Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção. Tá?